Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui a ferramenta Max Simulador. Isso aqui é um simulador de lucratividade de procedimentos odontológicos, totalmente customizável para a realidade do seu consultório. Do lado esquerdo, aqui para começar, você seleciona então simulador como a sua aba de referência, e do lado esquerdo nós temos aqui uma série de procedimentos nesse menu para que você faça a precificação. Temos o procedimento de restauração, prótese, implante, etc. E vamos supor que estejamos falando de uma restauração de resina grande. Você vai propor um tempo para a realização, o tempo em que o paciente está dentro do consultório. Vamos supor que para uma restauração de resina grande nós levemos 1 hora. O modo como se paga o dentista é a segunda opção, pode pagá-lo por porcentagem ou tabela, e é importante que mesmo que o dentista seja você, se estabeleça aqui um valor de pagamento para o profissional, mesmo que ele seja você. Então vamos supor que se paga 40% ao dentista deduzindo o imposto, né? Ou deduzindo imposto e cartão, o que quer que seja. Então deduzindo só o imposto. Aqui se tem algum custo relevante adicional, como implante, protético e alinhador. Não é o caso da restauração, vamos colocar 0. O material de consumo já foi pré-calculado com um custo de R$ 47,85 para esse caso. Aqui temos a alíquota tributária, que foi, vou colocar aqui 10%, por exemplo. A taxa do cartão, que é cobrada para pagamento crédito-débito, 2,5%. A margem de lucro desejada, 20%, por exemplo. Taxa de ocupação do consultório, isso aqui reflete quantas horas efetivamente se tem paciente dentro do consultório em relação ao total de horas que a clínica dispõe, ou o total de horas que a clínica está aberta. O custo fixo mais depreciação, que você deve calcular, deve somar custo fixo com a depreciação, isso tudo, valor mensal, e coloca nesse campo, e o número de consultórios que tem na sua clínica. A partir desse cenário, se estabelece um cálculo, né, um preço calculado, para 3 aqui cenários. Para lucratividade 10%, lucratividade 20% e lucratividade 30%. Se você quer verificar a lucratividade 10, 20 ou 30, é só selecionar um deles. E aqui em calcular a lucratividade, ele destaca aqui, detalha a lucratividade do procedimento. A opção ainda é de você dizer, não, o preço que eu quero detalhar a lucratividade sei lá, R$ 280. Então você detalha aqui a lucratividade clicando nesse botão, e aqui embaixo você vai ter que, desses R$ 280, você vai ter 232 de preço de custo, 100 pago ao dentista, isso equivale a 36% do líquido, 41%, desculpa, 36% do bruto, 41% do líquido, R$ 48,53 vão ser separados para o pagamento do custo fixo, o material de consumo, e aqui tem o detalhamento do que foi levado em consideração para chegar nesse material de consumo. Caso não seja essa a estruturação do material de consumo da sua clínica, você tem a opção de voltar aqui e ajustar o material de consumo correto e recalcular. O que vai ser recolhido como imposto, taxa de cartão e a lucratividade aqui da clínica. Nesse caso, R$ 47,81, que dá 17% aproximadamente do valor precificado. E aqui no final tem um campo interessante, que é a condição em que o sócio é também o dentista da clínica. Então aqui nesse caso se soma a lucratividade da clínica com o valor pago ao dentista. Então aqui se tem o total de 148. O que é interessante nessa ferramenta? Vamos pensar em alguns cenários, por exemplo, em que você tem uma maior eficiência, você faz 3 restaurações de resina em 1 hora e meia. Então, se eu disser que cada restauração eu vou fazer em meia hora, se a gente recalcular aqui, você vai ver
que esses dados aqui mudaram completamente, certo? Se você já é mais lento e demora 2 horas, veja só, o cenário também mudou. O que era 200 e poucos reais passou a ser 460. Vamos voltar para aquele cenário de 1 hora. Então você consegue simular o tempo de execução. Agora o pagamento ao dentista. Eu não deduzo imposto. Então veja aqui, memorize aqui que a lucratividade em 20% está em R$ 300,05. Se eu passo a não deduzir imposto, vamos ver, para que eu atinja essa lucratividade já teria que cobrar R$ 350,49. Então já muda sensivelmente. E se eu pago 50% ao dentista, veja só, isso aqui já passa para R$ 550. Então a gente tem como avaliar vários cenários. Então vamos voltar para 40% com pagamento de imposto. Vamos supor agora que a gente tem uma taxa de ocupação maior. No nosso consultório a gente conseguiu ter cada vez mais gente, mais paciente, e com isso o custo fixo relacionado vai cair. Então deixa eu botar aqui 60%. E aqui nós temos aqui a opção, por exemplo, veja, como o valor caiu de 300 para 254. Por quê? Porque agora tem mais procedimentos pagando o custo fixo e com isso o valor que cada procedimento vai precisar pagar para o custo fixo é menor. Então essa é uma ferramenta muito poderosa que oferece a oportunidade de diversos cálculos, né, aqui dentro do sistema para cada clínica, para a realidade de cada clínica. Então, tem dúvida, quer mais informação, marca uma call com a gente e a gente mostra como é que você acessa essa ferramenta. Um abraço.